Olá pessoal, tudo bem? Se não estiver, eu vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Cleiton Soares. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre 5 características, sinais prováveis de que uma pessoa é um hipócrita, uma hipócrita. Eu quero ter como base aqui um texto bíblico, mas você pode tomar como referência outros também. Quando o Senhor Jesus, o nosso mestre, ele falou acerca dos hipócritas, ele falou com os hipócritas e foi duro com eles no seu discurso. Então, com o hipócrita, não tem moleza, não tem indireta, é direta mesmo. Não tem que ter educação, não tem que ser polido ou polida, porque Jesus não foi. E ele é o nosso padrão. E ele tratava os pecadores com misericórdia, com compaixão, ensinava o caminho do arrependimento e perdoava quando havia o sincero arrependimento. Mas quanto aos hipócritas, os religiosos que manipulavam o povo, aí Jesus ele sempre pegou pesado, entre aspas. Aqui em Mateus 7, a partir do versículo 1 diz assim: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Então, a primeira característica, o primeiro sinal de uma pessoa hipócrita é julgar. É uma pessoa que tende a julgar os outros, né? Com a sua régua de justiça. Essas pessoas, elas se julgam justas e se julgam no direito de julgar as outras pessoas. Quando Jesus disse para nós não julgarmos, para não sermos julgados. Então, o primeiro sinal característico de uma pessoa que é hipócrita é a tendência a julgar o próximo. Ele continua dizendo assim, aqui em Mateus 7, no versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? A segunda característica de um hipócrita, ou de uma hipócrita, seja homem ou mulher, é que essa pessoa tende a sempre ressaltar o defeito, a falha, o erro dos outros, do seu semelhante. Eles focam no erro das pessoas, não nas qualidades delas. Lembra que o Senhor Jesus, ele disse, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. É simples assim. Se nós formos observar as características, a personalidade dos discípulos que o Senhor Jesus escolheu, chamou para treiná-los e depois enviá-los para propagar a mensagem dele na terra, eles tinham muitos erros e falhas. Por exemplo, Mateus, cobrador de impostos, odiado pelo próprio povo, porque ele cobrava impostos do povo dele para os romanos, né? Que, vamos dizer assim, dominavam, escravizavam o povo dele. E além disso, ele era injusto na cobrança dos impostos. Pedro era um homem, se a gente fosse usar termos de hoje, bipolar, um homem agressivo, um homem descontrolado emocionalmente. Se a gente fosse usar um termo mais moderno, ele não tinha inteligência emocional alguma quando Jesus o chamou. E ele errou muito na trajetória dele como mestre. Porém, depois, a sombra desse homem curava. Porém, depois, foi um dos maiores líderes entre os discípulos. Pois é, porque Jesus viu algo bom em cada um deles, não um lado ruim deles, que todos nós temos. Já ouviu aquele ditado popular? Não está na Bíblia, não. Quando a gente aponta um erro, uma falha, um pecado de alguém, tem 3 dedos no mínimo aqui apontados para a gente. É um dito popular, mas cabe aqui no nosso vídeo, né? Então, a primeira característica, o sinal de um hipócrita, ou uma hipócrita, é a tendência em julgar. A segunda é olhar com maus olhos o próximo, é sempre ressaltar o erro e a falha do outro, não as qualidades. Terceiro da lista, vamos continuar com o texto aqui, talvez não bata com o que eu vou falar aqui, tá? Só para seguir o texto sagrado. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Pois é, a terceira característica dos hipócritas é terem um padrão religioso, terem aquele comportamento de religioso, sabe? Aquela aparência de santidade. Nessa minha trajetória aí desde 18 para 19 anos, quando eu tive os primeiros contatos ali com o Evangelho de Jesus, o caminho que me foi apresentado, até agora com meus 43 anos, não é pouco tempo, o que eu tenho observado? As pessoas que mais provaram ser hipócritas convivendo comigo, que eu vi a hipocrisia deles, eram pessoas que tinham um linguajar religioso, um comportamento religioso, uma aparência, né, de santos, uma veste de santo,
Como o Senhor Jesus mesmo disse, né, sobre os hipócritas, como aqueles sepulcros, né, caiados ou pintados com cal ali por fora, mas por dentro ali corpos, né, em decomposição, podres. Pois é. Terceira, então, característica ou sinal de um hipócrita ou uma hipócrita é essa aparência de santidade. Quarta, penúltima característica ou sinal. Falam e não fazem. Tem um vídeo no meu canal aqui, vou até colocar aqui em cima nos cards para vocês verem, é curtinho, que eu falo de uma história com H real, que um pastor da instituição que eu fiz parte por mais de 24 anos chegou para mim, né? Isso não tem muito tempo não, antes do meu desligamento dessa instituição, e me disse que um bispo de lá pediu para ele se disfarçar e ele ir a um local aqui em Belo Horizonte, na capital mineira, e comprar ali, se não me engano, 5 mil reais em uísques, né, em bebidas, para fazer uma festinha, né, num sítio da instituição, entre eles lá. Mas com o povo muitas vezes são rigorosos, falam para fazer uma coisa, mas fazem o contrário. Esse vídeo está aqui assim, acho que o título dele, se não me engano, é o Padre Sincero e o Pastor Hipócrita. É uma coisa assim, bem curtinha, tá aqui assim, interessante, uma história real, tá? Claro que eu não cito nomes, porque, enfim. Bem, então eles, como Jesus falava, né, para obedecer o que eles falavam na época dele lá já, mas não fazer o que eles faziam. Obedecer o que falavam, mas não fazer o que eles faziam. Porque falam para as pessoas fazerem uma coisa, mas fazem outras nos bastidores. E quinto e último sinal dos hipócritas, né? Foi até minha esposa conversando comigo que me passou, que eu lembrei de 4 características aqui e ela me lembrou dessa quinta. Geralmente são pessoas bajuladoras, desculpa o termo chulo, que puxam um saco de quem está acima deles, né? Que pode os favorecer na hierarquia de instituições religiosas, da denominação evangélica que pertencem, né? Ou outra denominação religiosa que não seja evangélica. E também gostam de ser bajulados. São bajuladores e gostam de ser bajulados. Então é a quinta e última característica dos hipócritas. Bem, comenta aqui abaixo o que você achou aqui dessas 5 características dos falsos religiosos, né? E comenta aqui abaixo se você já teve uma experiência com uma dessas pessoas, né? Sem citar nome, sem expor ninguém, é claro, dentro da sua denominação evangélica, da instituição religiosa que você frequenta, se você concorda ou não com o que foi dito aqui, com base num texto aqui, mas tem vários outros textos. Eu li Mateus 7, do versículo 1 até o 5, né? E Jesus falava muito duro com os hipócritas, né? Se ele não tinha paciência, não vai ser eu que vou ter. Agora, com pecadores que querem ajuda, que querem mudar, transformar suas vidas, aí todo o nosso empenho para ajudá-los. Você vê pelo YouTube, aqui abaixo. Ativa o primeiro dos 3 sininhos para ser avisado dos próximos vídeos. Dá o seu joinha, o seu like se gostou. Não deixe de deixar o seu comentário no Facebook, Instagram, mas principalmente no YouTube, para a gente dar relevância a esse vídeo, alcançar o máximo de pessoas, para te proteger dos hipócritas, para você se guardar dessa raça de víbora. É isso mesmo, Jesus falou para a gente ser puro, mas a gente tem que ser prudente como serpente. Jesus ensinou, o caminho ensinou. Quer me ajudar? Você vê sinceridade no meu trabalho, mesmo que não me conheça pessoalmente ainda? Tem uma conta do banco aqui abaixo também, se você me vê pelo YouTube, para você doar. Forte abraço, até um próximo vídeo, que Deus abençoe aos que creem. Compartilhe esse vídeo ao máximo, tá? Em suas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram.